Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste sabadão, dia 6 de junho de 2026. Vamos aos destaques do nosso vídeo. Notícia exclusiva: Vasco está finalizando o contrato de patrocínio master até o... Eu vou dar esse prazo para você daqui a pouquinho. Até quando vai? Qual é o valor? Vamos trazer notícias exclusivas para você. Se liga nesse vídeo porque ele tá especial, é sabadão, é dia de muita informação e, claro, opinião também. Então já chega deixando o seu like, hein? É a mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante pro nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, pouquinho pra gente chegar em 241 mil amigos. E olha, compartilha pra geral porque o sabadão tá quente de informação. Tempo para recuperar jogadores, exatamente. A parada para a Copa do Mundo vai servir para recuperar fisicamente, tecnicamente, principalmente alguns atletas. Nuno Moreira, Paulo Henrique, Jair, são jogadores que estão no alvo. Brenner, Spinelli, adaptação. Mais um vai embora, que é o Rinestrosa. Dificilmente o colombiano vai ficar, não agradou, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Há mercado para ele na América do Sul. E o Vasco enxerga como uma boa possibilidade de negociação nesta janela, com uma venda, valor superior ao que o Vasco pagou, em torno de 5 milhões de dólares. Com isso, abre espaço para que outras contratações comecem a chegar. Vale lembrar que o Vasco já dá como certa a negociação também envolvendo Andrés Gomes. Afinal de contas, o jogador está na Copa do Mundo e performando. A tendência é essa, ele jogou inclusive o último amistoso, deu passe para gol e tudo, é que o atleta seja negociado. O Vasco detém 60% dos direitos econômicos do Andrés. E ele indo bem na Copa do Mundo é um ativo bom para o Vasco ter um bom retorno financeiro mais à frente. Ah, vende dois, contrata dois, a conta pode ser até um pouco maior. Tudo vai depender também do investidor. As negociações prosseguem. Eu tenho lido muito nos nossos grupos, né? Grupos que eu participo, grupo do canal, né? Os grupos do Trem Bala, o grupo VIP do Fanático Vascaíno, a galera debatendo muito. Claro que às vezes tem uma opinião mais política, uma opinião mais emocional, né? Uma opinião mais racional, e é muito legal ter esse debate e essa troca de opiniões. E por lá, os debates vão sempre na direção de, pô, tá demorando muito, olha o Botafogo tá fechando a venda. Gente, assim, eu acho muito complicado fazer comparações, porque a gente não sabe a realidade de cada um. A gente não sabe se essa velocidade pode trazer um prejuízo na frente. Eu lembro que quando o John Textor começou a acelerar e a alavancar o Botafogo, e eu falei aqui no canal, em lives inclusive com os nossos membros, e eles são testemunhas aqui, eu falava abertamente, olha, eu tenho informações de que a situação não está boa financeiramente no Botafogo, e alguns me atacavam, não, porra, mas é melhor assim, Azevedo, o problema está ganhando, e a gente está mal e não ganha. Falei, o problema é o preço que vai ser pago lá na frente, e a gente está vendo isso agora. Há uma disputa jurídica, há um imbróglio financeiro, a Transferban tomado, o Botafogo não pode registrar. Ah, mas se ele pagar... Então, mas aí são dívidas de curtíssimo prazo. Ah, ele está tentando jogar o Transferban todos numa recuperação judicial. Ué, recuperação judicial o Vasco está fazendo. O Botafogo está entrando? Então, assim... Parece que ao acelerar, ao alavancar, lá na frente você tem que retroceder e dar os passos que estão sendo dados lentamente pelo Vasco, porém, na minha visão de fora e com quem converso, de forma responsável. Porque não adianta você correr, aí chegar na linha de chegada e não conseguir ultrapassar. Você não tem o parâmetro para alcançar. Volta tudo, percorre o caminho direitinho, não foge não come a pista não. É isso. Então, assim, cada um no seu tempo, não entendo mesmo, e não vejo nenhum indício de que o Pedrinho não queira vender a SAF. Eu tenho informação de que pares dele são contrários, mas aí é divergência de opinião, mas a que prevalece é a do presidente da venda. Tenho informações, por exemplo, na semana passada, quando da tomada de decisão do presidente, de instaurar uma auditoria em tudo que está sendo feito no Vasco, em todos os contratos, houve insatisfação. Inclusive, eu sei que o CEO Carlos Amodeu estava fora, casando,
e não gostou de ter sido informado e não ter sido consultado. Então, assim, amigos, transparência é tudo, clareza é tudo. E falando em transparência e clareza, e fico até assustado quando algumas pessoas reclamam ou não gostam. Por que auditoria dos contratos? Para quê? O que está querendo ver? Ué, se não há o que temer, ninguém está devendo nada, está tudo lícito. Por quê? Ou alguém está fazendo sacanagem no Vasco? Quem estiver fazendo sacanagem tem que ser exposto, botado para fora, preso se estiver roubando o Vasco. Claro que sim. Ué, por que não? Falando em transparência e clareza, ontem, ao ler a informação do grande perfil Dantesco, né? O Dantesco é um cara muito bem informado, na área jurídica principalmente, está sempre trazendo boas informações. Eu já estava no rastro e contactando pessoas ao longo da semana sobre Sporting Bet. A Sporting Bet negociou com o Vasco no fim do ano passado, depois voltou no início desse ano, mas a coisa não andava. O mercado de bet mudou muito, muito. Eu sou testemunha disso, eu tive um contrato rescindido antecipadamente, eu e vários influenciadores com a KTO. Hoje trabalho com 2 casas de apostas, mas num modelo de contrato totalmente diferente do que vinha sendo aplicado, e converso com muitas pessoas e vejo que esse modelo realmente mudou. Os clubes estão sofrendo. Grandes clubes no sul do país, Grêmio e Inter, saíram da mesma casa de apostas, outros perderam, não há mais aquela enxurrada de dinheiro porque mudou muito. A Copa do Mundo freou alguns investimentos, enfim. Por que eu estou trazendo isso tudo? Eu já estava no rastro dessa informação e ontem, de novo e de forma ética, e assim sempre eu faço, quando o Dantesco divulgou a informação de que o Vasco estava finalizando as tratativas com a Sporting Bet para receber um valor proporcional para esse ano, e no ano que vem mais um ano de contrato, seria 1 ano e meio, no valor total de 75 milhões de reais. A minha apuração, ela diverge da do Dantesco, a quem eu respeito demais, mas eu vou trazer a minha informação. E a informação não é minha, é a informação que eu apurei. A informação que eu apurei sobre Vasco Sporting Bet. O contrato está na parte final para ser anunciado em breve, vai até o fim desse ano, com um valor de 25 milhões de reais. Pô, Fábio, que absurdo, o Vasco vai assinar só por 25. É como se o Vasco estivesse assinando um contrato proporcional de 50 milhões de reais por ano. Só que como são apenas 6 meses restantes, 25 milhões de reais. Por que até o fim do ano? Porque tem eleição. Então o Pedrinho não vai fazer um contrato em que, se ele não for o presidente, ele tem que empurrar, e para o novo investidor também, e para o novo presidente, que estão como sócios na SAF, um contrato que essas pessoas possam entender que não seja um contrato bom para o Vasco. Nesse contrato, que vai ter vigência até dezembro de 2026, há uma cláusula que o Vasco pode ter, se não fechar com nenhum outro patrocinador master, seja uma casa de aposta ou qualquer outra empresa, mais 2 meses de prorrogação com a própria Sporting Bet. E nada impede que aí haja uma negociação maior e valores maiores. Então a informação que eu tenho é: o Vasco vai assinar contrato com a Sporting Bet, está na reta final até o fim do ano, pelo valor de 25 milhões de reais, e mais 2 meses, caso não feche com nenhuma outra empresa, prorrogados com a própria Sporting Bet. Essa é a minha informação e eu faço questão de trazer para você nesse sabadão. É isso. Passamos a limpo, né? Esse bate-papo, olha. E só para falar até em relação ao Jair é um jogador que o Vasco conta para a volta da Copa do Mundo, né? A partir do dia 22, quando, inclusive, nós já temos ali o Independente Medellín lá na Colômbia como adversário da Sul-Americana. Esse cara vai cair muito bem no time do Vasco. Forte abraço e que o Paulo Henrique volte a jogar também, né? Nuno Moreira da mesma forma. Forte abraço, agora sim, ponto final, nessa edição de sabadão aqui do nosso canal do Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Se inscreve, dá aquela moral e não esquece, divulga pra geral. Aqui é sempre o seu espaço. Você tem voz, você tem